Olá, pessoal! Os tabus da vida sexual, vasectomia, disfunção erétil, câncer de próstata e tantas outras dúvidas que a gente tem no dia a dia, né? Para esclarecer estes e muitos outros assuntos, o podcast da Dr. Globo recebe hoje com muito carinho o médico urologista Dr. Tácito Guimarães. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Que alegria tê-lo aqui. Ô Luiz, eu que agradeço o convite, essa oportunidade de estar passando um pouquinho da urologia aí para quem está assistindo a gente aí, para quem tem uma curiosidade ou tem até algum receio de procurar um atendimento urológico. Então, a urologia é cheia de tabus, né? Então a gente está aqui para ajudar a reduzir um pouquinho isso aí. Que maravilha. O doutor Tácito, gente, está formado há 23 anos, já fez mais de 9.000 cirurgias de vasectomia e eu queria começar exatamente por esse tema. Qual é o perfil do paciente para fazer a vasectomia? Então, Luiz, a vasectomia hoje é o método para se evitar de ter filho mais eficaz que existe. A gente tem uma eficácia de 97% sem o exame de espermograma e depois que ele faz o espermograma, quando tem o resultado que a gente deseja, a chance dele ter um filho de novo, de recanalizar espontâneo, dos tubinhos se encontrarem de novo, é um caso em 2.000, então é muito raro. Então é um ótimo método para se evitar de ter filho. Então as pessoas que têm, né, uma quantidade, que está com uma quantidade de filhos já desejada, pacientes, né, com mais de 25 anos, aqueles que não se enxergam como pai. É lógico que a gente tem uma legislação que fala de idade, de quantidade de filhos, mas ela até ficou mais flexível. Mas o mais importante é a gente entender que o paciente ele tem que estar muito decidido, porque apesar de ter a reversão de vasectomia, apesar dele poder tomar o caminho da reprodução assistida, que é uma outra forma para ter filho também, pode ser que no futuro ele não consiga. Então tem que ter uma decisão muito forte, muito bem definida dele e da esposa, do casal como um todo. Você já falou que é reversível, mas nessa hipótese de reversão, reverte 100%? Espontânea ou cirúrgica? Cirúrgica. A cirúrgica depende também do tempo, da técnica, e normalmente os pacientes até 10, 15 anos, a gente tem uma taxa de sucesso muito alta da reversão de vasectomia feita com a técnica correta e com o microscópio. Então você tem uma média de 71 a 85% de taxa de sucesso em torno aí até 15 anos. De 15 anos em diante, essa taxa ela cai de 71%, fica abaixo disso. Mas independente, a gente considera uma alta taxa de sucesso. Mas você tem que fazer uma cirurgia que é muito delicada, você não pode usar muita energia aí onde você está fazendo a reconstrução. A reconstrução ela tem que ser feita sem tensão. Os tubinhos, quando você está reconstruindo, você tem que testar para ver se a parte de cima e a parte de baixo estão pérvias. Você tem como fazer isso com perfeição na cirurgia. Você tem que usar fios bastante finos. E a reconstrução, ela tem até técnicas diferentes. Você pode fazer com um plano ou 2 planos também. E assim, o pós-operatório também da reversão é muito tranquilo, como o da vasectomia. Mas existe a reversão espontânea? Reversão espontânea são casos raros. Por exemplo, a pessoa fez vasectomia, o espermograma deu zerado, né, do jeito que a gente queria. Então, a chance dele ter um filho no futuro é um caso em 2.000. Ou seja, de cada 2.000 pessoas operadas, você vai ter um paciente que vai ter uma reversão espontânea. Então, a gente considera, eu até brinco com o paciente, se você teve uma reversão espontânea, você tinha que ser pai de novo, porque não tem condição, em meio de 2.000 vasectomias, uma pessoa ter novamente. Lembrando que o DIU, a ligadura de trompas, os anticoncepcionais, o uso de preservativos, são métodos bem inferiores à estatística de 1 para 2.000. Então, é um método tranquilo. Eu falo muito para os pacientes, ó, a mulher ficou ali, né, passou pela gravidez, querendo ou não ter um pouco de risco. Passa pelo parto, também tem um pouquinho de risco. Depois é ela que amamenta, ela que normalmente dá aquele cuidado maior.
Então, para a mulher, essa questão da gravidez, do parto, da amamentação é muito pesado. Para o homem é um procedimento simples, rápido e de ótima evolução e de raras complicações, né? Muito raro. E depois que o marido faz a vasectomia, a mulher para de tomar o anticoncepcional? Não. Depois que ele faz o exame, que tem o resultado que a gente quer, aí sim, aí a gente libera. O que é bom para ela, né? É excelente, né? Assim, muitas mulheres têm uma dificuldade com o anticoncepcional. O DIU não é um método tão seguro. O DIU pode ser um DIU hormonal que ele pode vencer também. E às vezes a pessoa acaba esquecendo. A ligadura de tromba ela não é tão eficaz quanto a vasectomia. E para a mulher é ótimo. E para o homem também é muito tranquilo, né? Não altera a potência, não altera a testosterona, não altera a libido. Então, assim, você só vai interromper o tubinho, uma estradinha por onde passa o espermatozoide. Mais nada. Você vai lá, interrompe de forma cirúrgica, de forma rápida, né? Indolor, a gente consegue fazer com sedação anestesia local, não sente nada. É impossível com sedação o paciente sentir alguma coisa. E o pós-operatório, em mãos experientes, também é muito tranquilo. Quanto tempo dura a cirurgia? Em torno de uns 15 minutos, mais ou menos. Ô, gente, antes da gente começar a gravar, o doutor Tácito me falava que ele chegou a acordar 4h30 da manhã para estar 5 horas da manhã no bloco cirúrgico para começar a fazer a vasectomia. Era um paciente atrás do outro? Isso aí tem bastante tempo antes da pandemia, mas realmente a gente fazia uma sistemática muito boa, atendíamos vários pacientes e funcionava muito bem, né? Vou trocar no assunto agora que os homens gostam de falar sobre ele. Disfunção erétil. Essa moda da turma aí de usar tadalafila. Tem muita gente cada vez mais jovem usando tadalafila. É perigoso? Bom, a tadalafila, primeiramente, tem que saber com o médico se ele pode utilizar ou não. Não é assim, eu quero fazer uso, eu vou na farmácia e compro. Porque existem algumas restrições, mas é muito seguro, né, quando bem indicado. Você vai com essa medicação, você não altera o desejo, não fica assim com mais vontade, mas você facilita o processo de ereção. O pênis ele ficar do jeito que você quer. Então, essa medicação, ela atua de forma que ela deixa mais rígido, normalmente, e mais automático. E hoje, realmente, é uma febre com o público jovem, né, com o adulto jovem também, porque, assim, eles querem fazer, né, ter uma performance na hora de namorar de uma forma excelente. Para não passar vergonha. Assim, é também uma ferramenta importante para quem tem alguma dificuldade, algum problema no momento. A dose ela pode variar, numa dose menor, que você pode fazer até de uso diário, ou uma dose maior no momento que você vai namorar. Então, assim, é uma coisa que você tem que ajustar com o seu médico urologista para ver qual é o melhor caminho. Mas também tem que avaliar a glicose, a testosterona, porque às vezes ele está passando por um problema emocional, uma questão mesmo de cansaço, burnout, uma situação psicológica, um trauma, pode ser até um trauma de outras coisas não só relacionadas, um trauma não só relacionado à questão sexual, mas que pode estar impactando a vida sexual. E aí, com o laboratório, com a análise do perfil do paciente, você vê o melhor caminho. E, às vezes, o caminho é esse tipo de medicação, que não vicia normalmente, não perde, né, o poder de ação, e os pacientes ficam realmente muito satisfeitos. Mas quem é que não deve ou não pode usar esse tipo de incentivo? Luiz, a pergunta é excelente. Pacientes que têm sensibilidade à medicação, às vezes o paciente vai tomar, ele tem muita cãibra, tem muita dor no estômago, muita dor de cabeça. Lembrando que, normalmente, a gente usa muito o tadalafila, o sildenafila, são as duas medicações mais utilizadas, que é o Viagra e o Cialis, né? O Ziad também, são várias marcas. E aí, essas medicações, elas são princípios ativos bem semelhantes. Só que você pode ter, por exemplo, com o sildenafila, dor de cabeça, o olho ficar vermelho,
fica com a sensação de que está obstruído na região do nariz para respirar, um ataque cardíaco, um aumento da frequência cardíaca, e com a outra medicação que é muito similar, você não sentir nada. E normalmente, quando você sente alguma coisa com uma, com a outra não dá nenhum efeito. É uma coisa bem interessante, é uma situação bem interessante dos pacientes. Daí a importância da orientação médica, né? Isso. Mas pacientes têm uma sensibilidade maior, pacientes que têm a condição do coração ruim, pacientes que fazem uso de nitratos. O que são os nitratos? São medicações para ajudar na dilatação das artérias do coração. Porque essas medicações para ereção, elas fazem o mesmo efeito, elas têm o mesmo método de ação. Então, é como se tomasse uma superdosagem, aí o paciente pode ter problemas. E também, né, antes de mais nada, ter uma avaliação correta, porque às vezes o problema não é a utilização da medicação, é uma testosterona que está muito baixa. Então, o problema não é a causa. Então, você tem que descobrir o que está causando aquilo ali para agir, para atuar da melhor forma para o paciente ter o melhor resultado possível. É por isso que em muitos casos a gente ouve dizer que o problema nem é no organismo, é na mente da pessoa, né? Muitas A das questão vezes, psicológica, né? a grande maioria das vezes, são problemas relacionados a estresse, questão emocional, a questão mesmo de travar. Às vezes o paciente ele tem por um motivo, bebeu muito, ou teve uma situação que ele não teve um desempenho bom, e ele começa a travar dali em diante, vira uma bola de neve, uma situação muito ruim para ele. E é indicado para os casos, por exemplo, em que a pessoa não tem ereção ou a ereção não se sustenta, em que tipo de situação o médico fala assim, não, o seu caso é realmente de você tomar uma medicação como essa? Então, a primeira coisa na análise do paciente é você avaliar, esses dois exames são muito importantes. O diabético grave, ele pode ter um quadro de impotência relacionado a diabetes. Ou então a testosterona baixa. Estando os dois exames normais ou aceitáveis, você tem que avaliar muito a questão emocional. E ele não tendo uma performance boa, ele falando que não está bom, está perdendo ereção, tem dificuldade de iniciar, tem uma rigidez ruim, nesses casos você entra com a medicação de forma individualizada. Então você pode usar, por exemplo, de uso diário e no dia que vai namorar acrescenta mais um pouquinho, ou só de uso diário. E assim, é uma revolução na vida do paciente que está nesse sofrimento. Ele realmente encontra, né, a luz. E o paciente ele tem dificuldade de compartilhar. Luiz, não, o paciente chega na roda de amigo e fala assim, ó, estou broxa. Ele não vai falar assim, às vezes para o melhor amigo, você não sabe o que está acontecendo na minha vida, estou falhando na hora H. Então, é muito importante você saber também acolher esse paciente, né, de uma forma, entender um pouco a história, ouvir. Às vezes o paciente está passando por um divórcio, uma separação, e a vida sexual fica ruim, é esperado mesmo. Uhum. Então, assim, você tem que entender muito de forma individualizada os exames para você indicar. E a medicação, ela também tem um limite dela. Então, às vezes você começa com uma dose pequena e chega no limite. Se você não tem uma boa resposta com essa medicação oral, o segundo passo é você aplicar substâncias que você aplica na lateral do pênis, que são as medicações intracavernosas. Uma injeçãozinha? Uma injeçãozinha com agulhinha bem fininha. Então, muitos pacientes fazem uso também, que você vai ter uma rigidez muito boa e um resultado, né, excelente. E você pode também, às vezes, tomando a medicação, recuperar o que você era antes, a medicação oral, ou até com a injeção. Você usa a injeção durante um tempo e depois ela vai melhorando por si só. Mas a pessoa não corre o risco de viciar nesse remédio e depois não conseguir mais ter relação sem utilizá-lo? É por isso a importância da consulta. Uhum. Então, a gente esclarece muita coisa para o paciente, normalmente ele não perde o efeito, normalmente você às vezes tem que fazer um ajuste. E aí, com isso, você consegue, às vezes com o tempo, né, até com cerca de 6 meses, 1 ano, tirar todas as medicações. E normalmente a medicação também não perde o efeito. Não é comum o paciente falar assim, olha, eu tomava, fazia um efeito muito bom e agora, para mim, não dá mais. Então, essa situação
em que a medicação começa a virar, né, um tabu para o paciente, tem que ser bem conversada antes, durante todo o tratamento. E a outra coisa importante a ser comentada é o seguinte: a ereção é uma coisa muito importante para o homem. A vida sexual é uma coisa assim dos pilares Inclusive para autoestima, né? para qualquer homem, né? Seja o parceiro que for. E a gente sabe que sim, tem solução. Você hoje tem medicação oral, você tem os injetáveis, os intracavernosos e tem as próteses também, tanto as maleáveis quanto as infláveis. As próteses que você consegue deixar o pênis no estado flácido e você ativa através do dispositivo na bolsa, você consegue apertar ele, você transfere um líquido de outra região para essa prótese, ele tem uma ereção plena e fica assim bem fisiológico assim para quem faz um tipo de procedimento igual a esse e com um resultado muito bom para ele poder ter, né, as relações sexuais. Sem perder o prazer? O prazer do homem fica na cabecinha. Então, quando você, né, tem um estímulo da cabecinha, você vai sentir o prazer. Hoje, né, os pacientes, às vezes, que fazem a cirurgia de próstata, o paciente tem um tipo de câncer de próstata um pouco mais avançado, então a preservação ela fica um pouco mais limitada ali no contexto dele. Então, às vezes ele perde 40% desses pacientes, 30% eles vão perder a ereção. E aí, depois de 6 meses, 1 ano, isso é avaliado, inclusive com testes também que a gente faz no consultório. E quando realmente tudo falha, a medicação oral, os injetáveis, o caminho é a prótese, e assim, o resultado para eles é muito bom, né? Resultado, Mas aí é o assim, caso mais extremo, né? são em torno de 40% daqueles que fazem cirurgia de Uhum. próstata, 40%, 30%, e aqueles também que já têm um diabetes grave, que tem, por exemplo, problema de vascular mais importante, problema neurológico. Uhum. Então, é importante também ele seguir uma série de etapas para você chegar nesse diagnóstico final. Mas essa questão da prótese é o último estágio. É o último ponto. Não, realmente não funciona a medicação, não funciona o injetável, então vamos partir para a prótese peniana. Eu creio que, óbvio, deve mudar de acordo com a pessoa, por questões do organismo de cada um, né? Mas qual é a média que é considerado como normal para um casal ter relação sexual? Luiz, o que eu vejo no consultório, né, assim, casal recém-casado está tentando filho, aí vai de 2 a 3 vezes por semana. Vão se passando 10 anos, vai caindo para 2, 1 vez por semana. Tem casais que até 1 vez por mês. Não é muito tempo sem fazer, ué? É muito tempo sem namorar. É. E lembrando que a mulher, depois de uma certa idade, ela entra no climatério, na menopausa. Então, ela tem uma baixa hormonal importante. E isso faz com que ela não tenha desejo. Às vezes o paciente fica chateado, fala, minha mulher não quer nada comigo, minha mulher não me procura, eu vou procurar, ela não quer mais nada. Mas ela precisa de um apoio, ver se ela tem condições de fazer uma reposição hormonal, porque isso muda. Igual o homem, ele pode ter uma queda de testosterona e ele não tem desejo, né? Ele ganha em termos de massa gorda, ele perde massa magra, perde músculo, ele vai ter uma parte óssea dele mais prejudicada, ele vai ter menos concentração, vai ficar mais sonolento, vai ficar com menos desejo, ele não vai ter a performance, às vezes, que ele teria se tivesse a testosterona normal. Então, por isso é muito importante nesses pacientes também dosar a testosterona. E a reposição, quando ela falta, porque a testosterona, às vezes eles usam de forma estética, de performance, não é o Para caminho. ganhar músculo? Isso, para ganhar o músculo, para ficar forte, Uhum. ficar mais bonito, mais atrativo, né? Ganhar força, ficar mais concentrado. Mas é uma coisa assim que hoje a gente sabe que pode ter alguns problemas. Então a gente indica mesmo na urologia, normalmente, a testosterona realmente quando ela é necessária. O paciente está em baixa, está com sintomas. Então aí, nesse tipo de situação, você vai repor o que está faltando. É injeção, injetável? Você tem a injeção normalmente, que pode ser 1 vez
a cada 2, 3 semanas, ou então trimestral. Mas é lógico que isso é individualizado. Às vezes você tem que reduzir um pouco esse trimestral. E você pode fazer de aplicação gel também. Existem também medicações orais que melhoram a sua testosterona que você forma. E aí você tem que analisar o paciente, ver o perfil, ver a condição dele para ver o que é melhor. Lembrando que esses pacientes eles têm que ter um controle mais de perto. Porque você pode ter um aumento ali como se o sangue ficasse um pouco mais espesso, e aí você tem que espaçar a dose ou até suspender, porque se você repõe de forma errônea, você pode ter infarto, derrame, você pode ter problemas no fígado, você pode ter infertilidade. Essa infertilidade pode ser até de forma permanente, você pode zerar, como se tivesse feito uma vasectomia. Então, às vezes, chega um paciente para a gente que fez reposição hormonal muito pesada durante muito tempo, que ele não tem mais nenhum espermatozoide no sêmen dele. E o câncer de próstata, uma dúvida que é muito frequente, é se a testosterona, se ela causa o câncer de próstata. Ela não causa. A testosterona é como se fosse um combustível para o câncer de próstata. Então, se você tem câncer de próstata, você não pode tomar testosterona. Inclusive, uma das formas de tratar o câncer de próstata, geralmente os mais avançados ou nos pacientes mais idosos, é você bloquear a testosterona no paciente. Fazer uma hormonioterapia, um tratamento hormonal nele. Então, tem que ter muito cuidado, tem que ser uma coisa muito bem definida de necessidade, muito bem acompanhada também, devido às consequências possíveis. E o próprio paciente pode ajudar, né? Fazendo atividade física, musculação, para incentivar a produção de testosterona, né? A testosterona, a gente sabe nos estudos que você pode ter um aumento da sua testosterona se você tem, né, um quadro, se você está acima do peso, se você emagrecer. Se você pratica atividade física de forma habitual, uma atividade bem feita, de forma constante, se você tem uma alimentação saudável, se você dorme bem. Então, são alguns caminhos para você melhorar a sua própria testosterona. E, obviamente, que esse hábito de vida interfere lá no resultado. Queria falar sobre câncer de próstata. Qual tem sido a idade recomendada para o homem começar a ir ao urologista e qual é o argumento que os especialistas como você têm para convencer o homem a parar com essa bobagem de ter medo do toque retal? Porque o cara sai lá do consultório médico, tá aquele monte de gente na recepção, fica todo mundo olhando para ele, né? Se ele sair chorando, os outros vão falar, não vou não. Fala pra gente, apesar desse assunto ser tão recorrente na mídia, mas ele é muito crucial para a saúde masculina, né? É muito importante, porque o câncer de próstata, normalmente, nos casos mais iniciais, intermediários, até alguns avançados, ele não dá nenhuma pista para o médico ou para o paciente. Não sai sangue na urina, ele não urina diferente. Então, as duas principais ferramentas que nós temos hoje na urologia é o exame de toque, que é um exame rápido, indolor, dura em torno de 3 a 5, 6 segundos. Você consegue ver se tem alguma área mais endurecida, você consegue notar o tamanho da base da próstata. E o PSA, que é o exame de sangue. E se você tem uma alteração em um dos dois ou nos dois, ou se você avalia o PSA ao longo do tempo, dependendo do valor também, aí você tem como outras formas de chegar no diagnóstico a ressonância magnética e se indicado fazer a biópsia, porque o que fecha, né, realmente um diagnóstico de câncer de próstata é a biópsia que o homem faz. O toque hoje eu vejo que não é um tabu tão grande. Raramente um paciente chega para mim no consultório e fala, olha, eu não quero fazer o exame. Mas mesmo esse paciente que não queira fazer o exame de toque, ele tem que fazer um controle, uma avaliação, nem que seja do PSA, ele tem que ser avaliado. Porque das coisas mais tristes que a gente vê no consultório é o paciente que chega lá com o PSA super acima, faz uma biópsia, já tem comprometimento da coluna com metástase óssea, a célula espalha, né? E aí é uma coisa que o tratamento já fica mais difícil, complicado, você perdeu o time de tratar. E a partir de que idade a pessoa deve fazer? Isso. Pessoas pretas ou com parentes próximos têm um risco maior de ter câncer de próstata.
Então, parente próximo é pai, irmão, avô, tios. Então, essas pessoas, elas têm que fazer o controle a partir de 45 anos. Sendo que as pessoas que não se enquadram nesse grupo, a partir de 50 anos. Uma vez por ano, pelo menos? Isso é individualizado, depende do PSA, depende também de como que está a questão dos sintomas, mas, no geral, uma vez por ano. Queria que você falasse para a gente de que forma a telemedicina tem ajudado médico e paciente. A telemedicina tomou muita força aí com a pandemia, com o Covid, ela foi regularizada e ela ajuda demais, porque você consegue, através de um teleatendimento, até de uma ligação, resolver uma série de problemas, de dúvidas. Você hoje passa a medicação digital, passa o exame para o paciente, passa o atestado, passa o relatório que ele precisa. E, às vezes, o exame de imagem, o exame de laboratório, ele está ali e você consegue, às vezes, também marcar num horário mais tranquilo, num horário mais adequado, em distâncias grandes. Eu atendo paciente do Pará, paciente da Bahia, do Rio Grande do Sul, e eles continuam fazendo também o atendimento. E quando há necessidade do exame físico, isso é uma coisa importante, aí ele procura uma pessoa no local. Ou então ele vem até realmente, eu atendo quarta-feira, um paciente veio de Manaus, fez uma teleconsulta, ele veio para uma avaliação, para a necessidade de um procedimento, de um exame mais de perto e tudo. Mas ajuda muito essa questão da telemedicina e veio para ficar, né? Uma coisa sem volta. E é também algo revolucionário na medicina e para os pacientes que fazem. Eu vejo que eles entendem a experiência como muito positiva, muito boa e com muita eficácia na demanda deles. E aí a receita ele recebe lá por e-mail, por WhatsApp, do jeito que ele entender caminho. E-mail, SMS, WhatsApp, né? Assim, são os principais canais aí para eles estarem recebendo. Ela vai como assinatura digital. E vale em qualquer lugar? No Brasil, sim. Ele utiliza, vai com QR Code, e aí ele consegue, chegando na farmácia. É lógico que as receitas têm um prazo de validade, então ele tem que respeitar esse prazo também. Eu sei que você está nos assistindo, você deve estar falando, mas já acabou? Pois é. Só que o nosso entrevistado ele é tão querido que se você deixar perguntas aqui, ou a gente manda para ele responder, ou ele volta aqui depois, porque tem mais muita coisa que a gente queria te perguntar, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. E eu queria aproveitar esses últimos minutinhos aqui que nos restam, para você deixar, por gentileza, os seus canais de contato, como é que o paciente pode te encontrar. Então, hoje eu estou basicamente atendendo na Urológica Hospital e no consultório. O contato da minha secretária é o 319-8271-5555 e pode fazer também através do meu e-mail, que é tacitoferreiraguimarães@gmail.com, e tem também o Instagram, que é o @tacitourologia. E telemedicina também, se precisar de uma consulta, você atende à distância. Sim, também pelo site consegue fazer o agendamento de forma rápida. A gente tem um atendimento muito dinâmico aí da nossa equipe, muito acolhedor, e quando for uma coisa mais urgente também informar, porque a nossa, hoje, demanda é muito grande e é importante a gente saber se às vezes é uma coisa mais urgente para a gente poder também priorizar o caso do paciente. O Tasto é uma bênção na vida da gente, é um médico extremamente qualificado e, acima de tudo, muito humano, que vai além da medicina. Tem hora que você é até psicólogo, né? Porque precisa entender essa complexidade que é o corpo humano e a mente da gente, né? Eu queria te agradecer muito por essa participação aqui. Eu acho que o nosso assunto não se esgotou, nós vamos ter que te trazer mais vezes, porque são muitas as dúvidas, especialmente nessa questão sexual, a necessidade da gente cuidar da nossa saúde, né? Não só sexual, mas a saúde como um todo. E ele tem essa preocupação de procurar fazer esse trabalho completo com o ser humano, né? Obrigado por você ter vindo, viu? Que alegria ter te recebido aqui. Luiz Gustavo, eu que agradeço essa oportunidade e precisando é só chamar que nós voltamos aqui na hora que precisar. Tenho certeza que os nossos pacientes, os nossos internautas vão adorar. Muito obrigado pela sua participação conosco e até a próxima.